Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo através do projeto Jesus na Rua Internacional para 195 países, no Café com Jesus, uma palavra de orientação para os presbíteros, através do YouTube, Instagram, da fanpage, do Telegram, no site Jesus na Rua Internacional e na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua, junto com o apóstolo Adilson Bonfim. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e eu quero agradecer nesse dia esta oportunidade de falar com vocês através deste veículo de comunicação, YouTube, Instagram, fanpage, Telegram, do Jesus na Rua. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão vendo no Instagram, né? Estão nos acompanhando ali. Temos mais de 50 mil pessoas ali junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de amor, de longanimidade, de domínio próprio e, acima de tudo, de fé. Nós estamos vivendo, meus queridos, aqui no Café com Jesus, esta pegada de fé. Nós vamos ao ar todo sábado, né, às 9h07 da manhã, para você que está curtindo, que está nos dando a sua audiência. E também quero agradecer a você por ter se inscrito no canal, ativado o sininho e nos dado a sua audiência. Muito obrigado. Irmã Márcia, eu queria que a senhora fizesse a leitura do título da palavra de hoje e os versículos que nós vamos meditar. O título é Orientação para os Presbíteros. Versículo 1. Tu, porém, fala o que convém. Só os versículos. Versículo de 1 a 4 e depois o 7, né? Tu, porém, fala o que convém. De qual livro? Tito, capítulo 2. Beleza. Então nós vamos meditar na palavra que está... uma palavra é orientação para os presbíteros. A palavra está no livro de Tito, capítulo 2, versículo do 1 ao 4 e depois o 7. Meus queridos irmãos, essa carta é de Paulo a Tito. Esta palavra de Café com Jesus, ela é o nome do programa. E nós estamos fazendo essa pegada de fé. Muito bem, irmã Márcia, glória a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da tua filha. Nesse momento, Senhor, que estamos aqui para trazer essa palavra, né, para os teus filhos que estão ao redor do mundo. E eu te agradeço pela vida da irmã Márcia, Senhor, que tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos nessa pegada de fé. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor usa a boca desse teu servo, Senhor, para trazer essa palavra, para trazer esse entendimento, Senhor. Agora, na vida dos meus irmãos, eu costumo brincar, meus queridos irmãos, que eu sou o cano. O cano, ele só dirige aonde a água vai cair, mas a água é quem é importante. E Jesus Cristo, que é a água da vida, é quem é importante. Senhor, usa a boca do teu servo, Senhor, para trazer essa palavra, Senhor.
neste momento, nesse instante em que nós estamos juntos, Pai, neste momento de alegria, de fé e de esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmã, leia o título e leia os 4 versículos, depois o versículo 7, aí nós vamos começar a pontuar um a um. Orientação para os presbíteros. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras nas doutrinas, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos... Essa carta é de Paulo a Tito, né? E nós vamos agora pontuar aquilo que Deus colocou nos nossos corações neste momento de alegria, de paz, de prosperidade na nossa vida e de entendimento, para que nós possamos receber diretamente do trono de Deus essa oportunidade. Irmã Márcia, por favor, comece, leia o versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém, apóstolo? Amém. Meus queridos, nós vamos verificar que esta carta ela é um pouquinho mais antiga do que a carta aos Romanos, e lá em Romanos ele fala dessa sã doutrina. O que é sã doutrina? A sã doutrina é doutrina sadia. Significa que este homem Tito, que estava ali, Tito fez uma viagem com Paulo, viu? Depois nós vamos trazer essa situação. Então Tito fez uma viagem com Paulo. Lá no capítulo 1 nós vamos ver Paulo falando ao meu verdadeiro filho na fé, Tito, né? A exemplo de que... Agora, por que ele fala isso a Tito? Porque Tito andou com Paulo antes de Timóteo, né? Então, primeiro ele faz essa carta a Tito, depois a Timóteo, né? As datas são diferentes. E nós então entendemos essa situação. A sã doutrina é uma doutrina sadia, uma doutrina sem corrupção, uma doutrina que traz a palavra de Deus como centro, a inerrância da palavra para o nosso convívio. Isso, meus queridos, é sã doutrina. Muitas vezes nós queremos que doutrina de homens seja sadia e não é. Nós somos palavra da fé e cremos na sã doutrina. A palavra de Deus é inerrante, eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, por favor, leia o versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. Amém, apóstolo?
Amém, glória a Deus. Olha só que coisa fantástica. Paulo está ensinando a Tito como ele se portar perante aqueles idosos, aqueles homens anciãos, aqueles homens de já muita idade. Para quê? Para que este jovem, Tito, ele não tenha soberba no coração. Não tenha soberba no coração e ajude verdadeiramente essas pessoas trazendo a sã doutrina, a palavra de Deus pura, sem corrupção, sem emenda, sem achismo. E Paulo, em outro livro, ele diz: pregue a palavra que você ouviu dos nossos lábios, se referindo a ele e a Timóteo, a um outro homem que estava ali levando a palavra. Para quê? Por que isso? Porque este homem tinha que pregar o que aprendeu. É a sã doutrina, é a doutrina sadia, saudável. Porque nós tínhamos naquele tempo, meus queridos judeus, judaizantes. O que é isso? Aquelas pessoas que se converteram a Jesus Cristo, esses judeus vinham logo após Paulo, né? E aqueles homens que andavam com Paulo, ou que eram enviados por ele, saíam daquelas cidades. Aqueles judeus judaizantes vinham querendo que aqueles judeus se circuncidassem, sendo que eles não precisavam, porque eles são convertidos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o gentil, ele não precisa circuncidar-se. Ele tem que se converter de coração a Jesus Cristo. Essa é a circuncisão do coração. E esse homem, ele está falando para esses irmãos que estão ali, que estão fazendo tudo para levar a palavra sem dolo, a palavra firme, a palavra inerrante e eficaz. E os homens idosos, você tem que pregar a eles com respeito, porque eles já têm uma experiência. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que se leva a palavra para esse povo. Inclusive, Paulo fala muito disso. O próximo versículo, irmã Márcia. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Olha só que coisa fantástica. Esses são os atributos, meus queridos, de mulheres que serviam a Deus. São atributos de homens que serviam a Deus. Certo? Então, isso aqui é dentro da igreja. É dentro da igreja, meus queridos. Mulheres sérias, não dadas a muito vinho, não caluniadoras, servas do bem, que fazem o bem. Por que ele coloca esta situação como sendo oportuna para aquelas pessoas que estavam ali? Nós precisamos exatamente entender, meus queridos, esta oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós precisamos, meus queridos, entender aquilo que Deus está fazendo através e pelas nossas vidas.
Nós estamos olhando, meus queridos, para a vida das pessoas, como se nós fôssemos diferentes e especiais. Nós somos sim diferentes e especiais, mas nós somos, acima de tudo, homens e mulheres de Deus. Então nós precisamos lembrar que a nossa caminhada, ela tem que incentivar pessoas a caminharem junto. Não podemos simplesmente olharmos para as coisas e dizermos, quando eu estiver lá eu vou fazer desse jeito. Não adianta nós pregarmos a palavra sem exemplo, meus queridos. Eu vou repetir uma frase que eu tenho dito nesses últimos dias. As palavras, elas indicam o caminho. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E nós precisamos compreender, meus queridos, que nós estamos vivendo um tempo de fé, onde a fé de muitos está esfriando. Um tempo de paz, onde muitas pessoas estão perdendo a paz. Um tempo de prosperidade, onde as pessoas estão sendo tolhidas nos seus direitos à prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade financeira. As pessoas estão tirando esse nosso direito. Nós precisamos compreender, meus queridos, que quando nós nos voltamos para a palavra, como nós estamos nos voltando aqui no Café com Jesus, nós precisamos aprender a fazer aquilo que é correto. E a pergunta que não quer calar é esta: como você tem orado pela sua família? Sim, porque você é sacerdote na sua casa. Você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado por alto preço. Então nós temos que ir e dar fruto. E esse fruto, ele tem que acontecer uma coisa muito interessante com ele. Ele tem que permanecer. Permanecer como apóstolo. Permanecer na vida das pessoas aquilo que você tem plantado como fruto. Você é o fruto. Leve a palavra de Deus sem fermento, inerrante e eficaz para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse povo que está nos ouvindo, Senhor, está entendendo e buscando, Pai, a tua Bíblia, a tua santa palavra, a sã doutrina, Pai, em nome de Jesus. Irmã Márcia, a nossa pegada é de 30, viu? Hoje. E eu queria que a senhora lesse o 2 e o 3 na sequência. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Olha só, o finalzinho do 2 e o finalzinho do 3, mestras do bem, não caluniadoras. Aqueles homens sóbrios e vigilantes, aqueles homens tendo o entendimento, a direção, o conforto e o consolo de Deus na vida deles. Para que, apóstolo? Para que eles possam levar a palavra de Deus a bom termo.
levar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao redor deles. E diante dessa oportunidade nós precisamos conclamar, chamar a existência, segundo está escrito em Romanos, trazendo as coisas que não são como se já fosse lá de Hebreus 11, né, versículo do 1 ao 6. Márcia, faça a leitura do 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Olha só, a tarefa das mulheres, ela não é, né, dentro da sinagoga, não existe pregadora mulher dentro da sinagoga. Nós temos, né, depois de Jesus Cristo, aí nós temos pregadoras mulher, mas ali nós não temos. Mas a tarefa da mulher dentro de casa, ela é muito importante. Veja só, eu vou frisar um ponto, depois nós voltamos de novo. Ensinar as mulheres novas a serem fiéis, dignas, a serem mulheres prudentes, a serem mulheres honestas, a serem mulheres que honram os seus maridos através da pregação dentro de casa, do ensino à família, para que haja, meus queridos, direção de Deus na vida dessas pessoas, dessas mulheres que estão ali juntamente com os seus maridos. Estas mulheres, elas precisam ser sóbrias e vigilantes com relação à oportunidade de estarmos juntos neste momento de alegria, de paz, de fé, de esperança e, acima de tudo, de direção de Deus para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas mulheres, Senhor, hoje sendo mulheres prudentes, ensinando as mulheres mais jovens, Senhor, a fazer o correto. Irmã Márcia, o versículo 7, por favor. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, nas doutrinas, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Amém, apóstolo? Amém. Agora eu queria que você fizesse a leitura vírgula a vírgula nesse versículo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Isso ele está falando para Tito ser exemplo, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Como é que nós vamos entender que este homem, Tito, está fazendo uma boa obra? Porque ele está levando a palavra, porque ele está trazendo o ensino, porque ele está trazendo a sã doutrina, porque ele está trazendo o ensino de Jesus Cristo, porque ele está trazendo a oportunidade do batismo com o Espírito Santo para essas pessoas. E nós temos falado nesses últimos dias que a palavra de Deus, ela nos impulsiona a caminharmos, a andarmos, a sermos obedientes, a sermos céleres, a sermos sérios, a sermos corretos, né?
Mas olha só o que Paulo diz, te dá como exemplo. O exemplo arrasta, meus queridos. O exemplo, ele não deixa que a pessoa fique para trás, fique à mercê, fique abaixo daquilo que Deus tem trazido na palavra dele para nós fazermos. Olha só, mas apóstolo, como é que esse homem vai ser exemplo para essas mulheres se ele nem casado é e ele é homem? É o exemplo de ser correto. Meus queridos, quando uma palavra que Satanás trouxe do inferno aqui para os nossos dias é: faça o melhor possível. Olha só o que Paulo exorta a Tito a fazer. Já pensou Paulo dizendo, Tito, faça o melhor possível aí com esse povo e tal. Não, faça o correto. Ensine pelo exemplo. Ensine pela oportunidade que Deus dá a você através da palavra para se colocar diante de Deus, meus queridos, através do olhar daquelas pessoas que estão vislumbrando aquilo que Jesus Cristo faz pela minha e pela sua vida. Esta é a grande diferença, meus queridos. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de maneira medíocre, de maneira, não sei, talvez, assim, aquela coisa bem sem sal, né? Bem sem sal, insossa, porque Deus não aceita nada insosso, Ele só aceita o correto. E o correto de Deus sempre dá lucro. Tem um irmão, chama pastor Cezinha, pastor César, que ele diz, fazer o certo dá lucro, né? Pastor Romalino também diz uma frase que é muito interessante, né? Vamos ler a Bíblia. É isso que ele conclama. E nós estamos fazendo isso. E nós temos várias pessoas que estão junto conosco nessa pegada de fé, de esperança. E eu quero mandar um alô aqui para a irmã Celina, lá em Goianira. E a sua família, um abraço. Minha querida, Deus abençoe. Irmã Márcia, a segunda vírgula. Nas doutrinas. Aleluia, apóstolo. Amém. É preciso que a gente seja sóbrio para ensinar as doutrinas. E o apóstolo Paulo, ele traz essa situação de doutrina aqui para que a gente possa compreender uma coisa muito simples. Qual é essa coisa simples, apóstolo? É que a sã doutrina, ele fala lá no início, no versículo 1, final do versículo 1, e ele traz a doutrina, né, a partir do versículo 7, final do versículo 7. Mas nós queremos trazer para você, meu querido e minha querida irmã, a oportunidade de você ter, né, razão para viver uma vida cristã equilibrada através da sã doutrina. A palavra de Deus, meus queridos, ele não é só para nós ouvirmos, é para nós praticarmos. E Tiago, ele diz que não sejamos meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra, da sã doutrina. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero trazer agora, fazer uma oração pelos meus irmãos que estão espalhados, né? A terra não tem canto, mas nos 4 cantos da terra, né? Uma oração agora no Café com Jesus para você
ter essa oportunidade, meu querido e minha querida irmã. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de falar com os nossos irmãos, de entrarmos no celular deles, no computador, através dos canais do Jesus na Rua Internacional. Eu quero te agradecer, Senhor, por essas pessoas que estão nos dando a sua audiência, as suas visualizações. E eu quero agora agradecer pela vida deles. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa mãe que está agora, Senhor, esperando o filho ou a filha que ainda não chegou, Senhor. Já são 9h37 da manhã e essas pessoas ainda não chegaram, Pai. Saíram talvez na sexta, na quinta, ou um dia da semana e ainda não voltaram, Pai. Eu quero orar com essas mamães, com esses papais que estão aflitos por seus filhos não terem chegado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor proteja esses jovens, essas pessoas que ainda não chegaram em casa, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, que saíram, que estão envolvidos, Pai, com o uso de drogas, a prostituição, Senhor. Nós rogamos agora por essas pessoas, Pai, para que essas pessoas recebam de Ti a direção, o conforto e o consolo. Pai, traz essas pessoas para casa, Senhor, para que essa mamãe e esse papai seja aliviado o coração, esse tio, essa tia que está preocupado, Pai, com esses sobrinhos que estão na rua, Senhor, que estão fazendo aquilo que às vezes não é o correto, Pai. Traz eles, Pai, da forma como eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Pai, pela vida dessas pessoas, Senhor, elas serem preservadas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pai, agora eu quero pedir aos meus irmãos que eles se inscrevam no canal, ativem o sininho. Nós temos no Jesus na Rua, né, no projeto Jesus na Rua Internacional, escolas bíblicas para a vida Rehobote. Ajude-nos a manter essas escolas abertas funcionando. Nós, com uma ajuda simbólica de R$35, e ajude-nos a manter as rádios abertas ao redor do mundo com uma ajuda simbólica de R$50. O número Pix, a chave Pix é um e-mail, jesusnarua@gmail.com, e rua com 2 A. E esse é o e-mail do Jesus na Rua. Você se conecta com o Jesus na Rua. Nós temos o site Jesus na Rua, jesusnarua@gmail.com, e você pode se conectar também através dos nossos links, né, para as rádios. Nós temos as rádios ao redor do mundo. Muito obrigado, meus queridos, que Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga à existência na nossa vida essa oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, meus queridos, um abraço. Deus abençoe. Amém, irmã Márcia? Amém, glória a Deus.